Graça e paz, meu amado. Que o Senhor possa abençoar grandemente a tua vida neste dia. Eu estou aqui para falar sobre um assunto muito importante e necessário para os dias de hoje. Estamos vivendo dias e momentos em que nos sentimos muito para baixo, nos sentimos meio que perdidos, sem ter uma direção e sem saber para onde ir. A Bíblia me diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então eu quero falar hoje sobre esse assunto, a mentalidade de um vencedor. Abra a tua Bíblia, leia comigo no livro de Números, capítulo 13, versículo 30, que diz assim: Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: Subamos e possuamos a terra, porque bem podemos prevalecer contra ela. Eu quero refletir com você sobre a mente de um vencedor. E eu vou colocar a minha lupa sobre Caleb, aquele líder israelita que soube distinguir dos demais da sua geração. E se distinguiu por causa da sua postura, por causa da sua fé. Olha, querido, abra a tua Bíblia no livro de Números, leia Números 14, versos 6, 7, 8 e 9. Você vai ver o quanto que esse homem, junto com Josué, ele levanta a sua voz num ambiente hostil, difícil, tomado pela incredulidade, e ele tem uma intervenção sobre o povo, a situação de desespero e do pessimismo do povo que não muda, mas ele faz o quê? Ele rasga suas vestes num gesto de humilhação diante do povo, e especialmente diante de Deus. Mais uma vez fica claro que ele não confunde firmeza com arrogância, fé com presunção. Ele sabe que o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pode parecer estranho. Um vencedor sabe os seus limites e ele os reconhece diante de Deus. Rasgar as vestes é isso. Enfrentar pressões, queridos, não é fácil. Ninguém consegue manter-se firme diante de grandes oposições sem buscar renovo da graça de Deus. Você precisa estar buscando no Senhor. Assim, muitas vezes é necessário entrar no nosso quarto, chorar, nos humilhar, clamar pela intervenção do Senhor para que Ele possa nos abençoar, nos fortalecer. Também é necessário separar um tempo de jejum. Para que esse jejum? Para você colocar diante de Deus que você depende dele, que você precisa de Deus, você colocar diante de Deus que você necessita de que ele te ajude, que ele te fortaleça, e nada melhor do que o jejum para te fazer mais sensível à voz de Deus. Eu me lembro de Elias. Elias afirma intrepidamente que vai chover, e ele fala isso diante de Acabe. E ele faz o quê? Ele sobe ao monte, coloca a cabeça entre os joelhos e ora com insistência ao Senhor, pedindo para que chovesse, pedindo para que Deus honrasse a sua palavra. Querido, orar é isso, é nos humilhar, especialmente quando fazemos isso num lugar secreto. Você não precisa fazer isso no meio da igreja, faça lá no teu quarto. Foi o que Jesus nos ensinou. Quando você for orar, entra no teu quarto e fecha a porta. E lá o teu Pai te ouvirá em secreto. Aprenda isso, sem pretensão de querer impressionar a ninguém, a não ser a Deus, sem pretensão de querer mostrar a esse ou aquele que você sabe orar. Não, você só ora quem precisa, só ora quem é necessitado. É um gesto que equivale a rasgar as vestes em sinal de humilhação. Quando nós temos uma confissão positiva e nos lançamos à luta e à conquista sem o respaldo da oração, talvez estejamos num louco exercício de prepotência. Por isso, quando você tem uma confissão positiva, entra na luta, entra na batalha, você precisa ter respaldo de oração. Você precisa ter quem esteja orando com você
por você e você precisa estar em constante espírito de oração. Os dias são difíceis, amados. Os dias em que estamos atravessando são dias de lutas, dias de batalha, dias de trevas, dias de grande dificuldade espiritual. E como servos do Senhor, nós precisamos orar e pôr a nossa vida no altar de Deus. Vou te contar um outro segredo da mente do vencedor. É aquele que sempre se coloca o seu foco no lado bom das circunstâncias. Olha sempre para o lado dos bons. Por que a luta? Por que o problema? Por que a pandemia? Por que isso? Por que aquilo? Olhe o lado bom. Não se preocupe com o que está acontecendo, mesmo quando o lado é adverso. Sempre tem alguma coisa mais evidente. Jesus falou assim: se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Os anjos que anunciaram o nascimento de Cristo fizeram uma proclamação importante. Eles disseram: paz na terra aos homens de boa vontade. Ei, isso é um segredo espiritual. Se nossa visão se fixa no positivo, se temos boa vontade diante do cenário que se apresenta diante de nós, nós vamos superar as dificuldades, vamos superar as lutas, vamos superar os problemas. Caleb e Josué viram os gigantes, viram os desafios de Canaã, mas os seus olhos estavam postos numa só verdade. Está no versículo 7 do capítulo que nós lemos. Eles disseram: a terra é boa, aleluia. Deus te colocou numa terra boa, irmão. Deus te colocou numa terra boa, irmã. A terra é boa. Sabe por que muitos cristãos vivem derrotados? Muitos cristãos vivem derrotados, quebrados, sofrendo, porque eles acreditam numa lei. Não é a lei de Deus, não. Eles acreditam numa lei, você já ouviu falar dessa lei? É a lei de Murphy. Aquela lei que diz: se alguma coisa pode dar errado, certamente dará. Oh, queridos, essa lei é maligna. Não é a lei de Deus, não. Sabe? A lei de Deus é diferente. Sabe? Às vezes nós temos os nossos olhos focalizando só o negativo. Vivemos escravos de uma perspectiva sombria. Jeremias, aquele profeta que viveu em tempos tão difíceis para a fé, ele tinha um segredo. E qual era o segredo de Jeremias? Ele disse: eu trago à memória aquilo que pode me dar esperança. Aleluia. É isso, meu irmão. É isso. Não é a lei de Murphy, não. Vai dar errado, vai dar errado. Não vai, não. Deus tem esperança, Deus confia em você, Deus está com as mãos estendidas te abençoando, sabe? Haverá sempre dois lados para olhar, e o vencedor precisa ter uma ótica e olhar para a promessa de Deus, olhar para o que Deus tem para a sua vida. Outro segredo que povoa a mente dos vencedores é a consciência de que Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. As palavras de Caleb foram, versículo 8, se o Senhor se agradar de nós, nos fará herdar esta terra. Essa palavra tem duas colunas importantes. Se Deus se agradar de nós, e Ele fará. Isso revela uma consciência da necessidade de aprovação e uma confiança na ação sobrenatural de Deus. Por isso, não podemos confundir aceitação com aprovação. Para sermos aprovados, temos que agradar a Deus. E esta é uma condição para o nosso êxito na vida. Mas é importante entendermos e sabermos que para agradar a Deus, nós temos que conhecer a sua vontade. E principalmente nos esforçar para cumpri-la. Não tente agradar a Deus à sua maneira. Não tente agradar a Deus do seu jeito. Sabe? Ele vai te reprovar. Caleb sabia que, embora tivesse que enfrentar os inimigos, Deus era quem os colocaria naquela terra. Ele conhecia o valor da bênção e discernia a verdade de que o preço da bênção é a fidelidade. Você quer contar com a parceria imbatível do Deus Todo-Poderoso sobre a tua vida? Agrade a Ele. Obedeça a Ele radicalmente. Oferte, lute pelo que Ele lhe propôs. Mais do que tudo isso,
Um vencedor entende que não conquistar o que o Senhor estabeleceu como propósito para a sua vida é uma forma de pecar. Deus te chamou para a obra, Deus te chamou para ser vencedor, Deus te chamou para conquistar e comer o melhor desta terra. E se você se omite disso, você está pecando, porque há uma promessa de Deus para a tua vida. É por isso que Caleb clama diante daqueles que estavam desistindo, versículo 9, e ele diz: não sejais rebeldes contra o Senhor. Muitas pessoas enxergam as conquistas apenas como um direito de que elas podem desfrutar ou não. Porém, na mente de um vencedor, não conquistar é errar o alvo. É traçar um caminho paralelo ao que Deus propôs. Deus nos chamou para conquistar essa terra, para ganhar vidas, para encher a casa do Senhor de almas que precisam de Jesus. E é por isso que, diante da desistência do povo, Caleb fala sobre não serem rebeldes e não ofenderem ao Senhor com a sua incredulidade. Então você precisa construir essa nova forma de pensar. Tudo o que Deus te desafiou a conquistar, um casamento abençoado, uma vida próspera, um ministério frutífero, faz parte da herança que custou o sangue de Jesus na cruz. E não lutar por essa herança é desprezar o que Deus fez. Quando alguém desiste por causa das lutas e dos inimigos, está se rebelando contra a vontade soberana do Senhor. Entenda que tudo vem dele, é por meio dele e para ele. Ele tem uma parceria, na verdade, uma aliança com você. Não desista do que Deus não desistiu na sua vida. Não abra mão do que Deus te deu por herança. Tome posse da bênção de Deus. Creia no que Deus tem para você e receba vitória. Ainda que agora, neste momento, as circunstâncias pareçam ser contrárias. Ainda que agora, neste momento, pareça que nada vai dar certo. Ei! Deus tem um caminho para você trilhar e um caminho de vitória e de bênção. Creia e receba esta palavra em nome de Jesus.